Fala galera, vamos lá para o primeiro Obra Nua e Crua do ano de 2026. Enfim, seguimos o ano, com certeza vai ser com bastante coisa. Bom, é difícil a gente falar, esse quadro particularmente, a gente sempre levou histórias e situações que aconteceram com a gente, de erros que um ou outro acerto a gente falou, mas a gente preferiu expor os erros aqui para mostrar as dificuldades e realmente tentar de alguma forma fazer com que vocês aí do outro lado, quem estiver olhando, não repita esses erros. E é bem difícil. Esse erro que a gente cometeu agora no final do ano, aí no último trimestre do ano, que aconteceu até o último mês agora, foi um erro, cara, de muita inexperiência pro tempo que a gente tem de mercado, assim. Mas assim, resumindo, a gente vinha há mais de um ano negociando eu não vou expor nomes e falar aqui nada, enfim, não é o meu perfil, mas enfim, vou contar só a história. A gente vinha bastante tempo negociando essa obra em situação. Acabou que eu conheci a pessoa porque ela me viu na internet, mas foi indicação de um amigo dele, enfim, que é um parceiro meu aí que já veio visitar a obra minha, eu já fui visitar a obra dele, enfim, e é um grande amigo. Então deu essa conexão e deu essa sinergia, né? Num primeiro momento a gente teve um primeiro contato, fizemos o primeiro orçamento e acabou ficando morno na operação, e ficou uns 6 meses aí a gente só num follow-up de mandar mensagem, enfim, e cobrar, e vamos e não vamos, e vamos e não vamos, até que em um certo momento a gente voltou à pauta da negociação mais forte. E aí a gente, que é muito do que eu acredito, assim, e aí a gente acaba se prejudicando em um certo momento. Eu sou muito transparente e a gente acabou orçando a obra em vários modelos, que acaba tendo um custo operacional aqui para nós, né? Primeiro o cliente pediu que a gente orçasse a obra, que era um loteamento a preço de todos os quantitativos e projetos fornecidos com material e mão de obra, e a gente foi lá e fez o orçamento, e aí ele pediu, quero fazer a obra em 30 meses, tem como tu abrir o cronograma físico-financeiro, como a gente tem um histórico aqui, a gente tem nossos indicadores, então é uma situação que remete trabalho, mas a gente tem os nossos números e é muito bem feito, então entrega uma leitura muito boa da obra, né? E a gente foi lá, fez o material todo, entregamos o cronograma físico-financeiro dos 30 meses, quais seriam os gastos, entregamos junto um histograma citando cada mês quantos equipamentos estaria na obra em cada etapa, quanto de mão de obra também, porque tem assentamento de redes, tem assentamento de bloco, né, de paver, tem meio fio, enfim, tem toda uma particularidade que tem mão de obra, né? Então a gente fez todo esse trabalho. Depois a gente fazer esse trabalho, a pessoa pediu um cenário, aí pediu quanto que a gente poderia fazer em permuta, e eu deixei muito claro que poderia, com esse tamanho de contrato, com 30 meses, que a gente conseguiria chegar em 40% de permuta, que é mais do que a nossa margem de resultado, mas obviamente a gente tendo a permuta definida antes, todo um contrato faz com que a gente possa ir também no mercado e com isso fazer negócios bons, né? Tentar pelo menos. E aí depois foi solicitado para a gente um contrato de orçamento de locação, e aí obviamente que eu fiz um trabalho até de consultoria, mas a gente entregou, não, tu vai ter esse tipo de máquina, essa quantidade de máquina mesmo lá que a gente fez de operação, e aí a gente abriu até as metas semanais e diárias, enfim, fez todo um trabalho, realmente mostrar e provar que não é só locação e que não poderia nos cobrar, né, pra gente, né, ter um entendimento e ter um contrato de mais tempo. E aí com essa negociação toda foi nos pedido lá em outubro, setembro, para entrar com o primeiro mês com locação, e esse mês seria definido com o sócio, enfim, da empresa para o contrato de produção, enfim. E aí a gente entrou no primeiro mês, foi nos pago tudo, enfim, 100%, e aí no segundo mês, quando era para avançar para um contrato de produção, foi pedido para continuar de locação e para entrar os 40% de permuta. A gente já estava lá na obra com 7 equipamentos e com 8 pessoas, né? 7 operadores e um encarregado. E aí a gente acabou aceitando uma coisa que não tinha muita liquidez e não é uma coisa boa por um mês, né? Tem que ser um contrato global. E aí a permuta acabou começando a ser carro,
e aí veio para o outro mês e acabou pedindo para ser 80% porque estava sem caixa, e a gente já estava ali pedindo um contrato maior, e a gente pegou e apostou, não, vamos fazer um esforço aqui, mas relatando que não conseguiríamos, né, ficar desta forma, que precisava fazer o contrato, enfim, até fizemos uma reunião na parada do final do ano, dia 29 de dezembro, uma call extensa, falando sobre o tema, enfim. E aí se estendeu até metade de janeiro, e até que a gente recebeu uma ligação 7h30, 7h40 da noite, porque havia tido uma fiscalização lá da Patran depois do horário, e aí identificaram alguns motoristas nossos com problema em CNH, enfim, CNH vencido, enfim, que obviamente é um erro administrativo, mas com isso foi solicitado que a gente saísse da obra, uma rescisão, pedi para mandar uma mensagem, e aí sem pagamento da última edição, sem pagamento de desmobilização, sem também o custo de oportunidade, porque foi nos prometido um contrato de longo tempo, e enfim, e aí, foi para a esfera, tivemos reunião com o advogado, e a resposta é que não vai nos pagar, e se a gente quiser, que a gente procure a questão jurídica. Enfim, a gente está pensando, isso nos causou um problema, porque tivemos que fazer 8 rescisões, com fluxo de caixa apertado, que já vinha apertado oriundo de situações de permuta que não foi o combinado desde o início. Enfim, mas para resumir, gerou um grande problema por um grande descuido e um grande... no meu tempo, Lucas, de experiência, não deveria ter tido esse descuido, mas apostei, acreditei na pessoa, na situação, no que estava nos trazendo, né? Acreditei que poderia ser ali o início de uma parceria mais de longo prazo, né? E acabou não acontecendo. Então, a mensagem desse primeiro Obra Nua e Crua é que vem muito já lá de outras situações que a gente até comentou no Café e Terraplanagem, sobre ser muito, às vezes, intransigente ou inflexível, né? Às vezes, acredito que deva ser, né? Às vezes tu tem que apostar. A gente apostou, tentou, e aí quando acontece toda a situação e a gente olha, é um puta erro, né? Porque tu vai com bastante gente, tu aluga a casa por um ano, tu faz uma logística, tu deixa de pegar outro serviço, tu aposta numa questão de longo prazo, e aí depois a gente é pedido a rescisão com uma situação administrativa, que era motoristas ali com problema de CNH, que poderia trocar o motorista. Não é uma situação a ser feita, e particularmente dentro do que a gente pode falar, é mais uma avaliação que a gente fez de um cenário que não estava conseguindo colocar em prática, vamos usar essas palavras, o contrato que foi prometido, e aí foi usado uma situação ali para poder, de alguma forma, paralisar esse contrato, né? Mas assim, resumindo, o que eu pude dizer, o que eu posso dizer, dentro de palavras que a gente pode ser dita, foi um erro que eu não deveria ter cometido, e é um erro mais comum aí. A gente aposta, e é uma lembrança para vocês aí, que às vezes é melhor perder um negócio do que apostar e ter um prejuízo que nem a gente teve agora aí. E a gente tem que ver se a gente vai avançar para um outro cenário ou não, que é um cenário que eu também não gosto, que não é uma... Porque eu acredito muito nas relações que são construídas, e principalmente, obviamente que eu vou falar aqui uma coisa que é até inocente, né? Mas principalmente nas relações construídas e ao longo do tempo, nas palavras que a gente se compromete, né? Mas infelizmente não foi assim, não é assim, e realmente foi um erro grave. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque é o que a gente se propõe aqui, principalmente nesse quadro, mas desde que a gente entrou para a internet, que é realmente para falar a verdade que acontece, não ficar fantasiando, né? Então é isso, foi mais um grande aprendizado, e pode ser que eu ajude vocês aí a não cometer o mesmo erro que eu cometi, tá bom? Esse foi o primeiro Obra Nua e Crua aí do ano. Seguimos, continue seguindo o canal, curtam, compartilhem, ative o sininho. Grande abraço.